pouquinho de química, física, alquimia, o que é, né, o alimento? Quando ele começa a ficar quente, as moléculas, né, que são micro bolinhas, né, resumindo, elas vibram e elas aumentam o tamanho e se chocam entre si e transferem energia. Essa energia é capaz de modificar toda a estrutura do alimento, né? Ou seja, um ovo cru, quando ele passa a receber calor, ele se torna aquela textura que a gente conhece. Menos calor, ele fica um pouco com a gema amarela líquida. Ponto ideal, ele fica num ponto amarelinho. Quando passa demais, ele fica com aquela bordinha cinza. Tudo isso depende do tempo e do calor que eu uso. Hoje nós vamos ver que o calor ele se passa através da condução, da convecção e da radiação. A primeira delas é a condução, que significa o contato direto com o alimento e o calor. Ou seja, tudo que eu tenho que vai ficar entre o alimento. Uma panela ou uma chapa de ferro é um exemplo, tá? Esse tipo de calor, gente, é um calor um pouco mais lento, porém ele é o mais eficaz na cozinha. Ou seja, é o que a gente mais usa. Quando a gente coloca uma panela no fogo, quando a gente grelha um alimento numa chapa, ele primeiro, o fogo, né? Ele vai aquecer esse material ele vai aquecer por si só e ele vai transmitir esse calor, ele vai conduzir, por isso o nome fala condução, para o alimento. Ou seja, eu esquentei uma frigideira, coloquei óleo e coloquei um ovo. Ele está conduzindo a temperatura do fogo para a panela, da panela ele está passando a energia, né, a temperatura para o alimento que está naquela panela. Então esse é o primeiro tipo que a gente vai ver, que é a condução. Logo depois a gente vai ter uma explicação em um desenho para vocês entenderem um pouco melhor. Depois vem a chamada convecção. Para a maioria dos cozinheiros, esse termo já é mais familiar, porque a gente fala o forno, né? Olha, coloca no forno de convecção. Só lembrando que é diferente do forno que a gente tem em casa, tá? O forno que a gente tem em casa a gente chama de forno convencional, porque ele é um forno que ele fica com a parte da temperatura ali embaixo, né? Ou seja, a chama do gás ele está na parte de baixo e ele vai subindo, a temperatura vai subindo para o forno, vai subindo, ele atinge o teto do forno e a temperatura começa a descer para baixo, ou seja, por isso que a gente fala que precisamos pré-aquecer um forno, ou seja, o ar líquido, né, digamos assim, o ar ou líquido quente, ele vai subindo e tudo que tiver frio dentro daquele forno vai descendo. Consequentemente, daqui 5 minutos, o forno está todo quente. Isso se chama um processo de convecção, tá? Quando a gente usa um forno mais profissional, existem umas turbininhas lá dentro, né? Existem até uns fornos mais modernos dentro de casa, ou os da cozinha mesmo. Ele tem uma turbina que ele é capaz de igualar a temperatura de uma forma igual. Ou seja, ele circula esse ar dentro do forno e faz com que toda a temperatura do forno fique num formato igual. Antigamente a gente precisava colocar uma coisa para gratinar lá na parte de cima, né, onde a temperatura batia, refletia e voltava para o alimento. Hoje em dia isso já é mais moderno, a gente consegue transformar essa temperatura com partes iguais, tá? E o uso dessa movimentação artificial, ele acelera esse processo. Então, a ventilação do forno acelera esse processo, assim como também o turbo do freezer acelera o processo inverso de temperatura. Ou seja, quando a gente coloca algo quente dentro de um freezer, né, dentro de um resfriador, acontece o mesmo processo, só que frio. A gente colocou algo quente que vai ser transformado em algo frio. Se vocês não entenderem muito bem esse processo, podem ir perguntando, que a gente vai resumindo, mas lá no final da aula vocês vão ver que vai estar tudo bem esclarecido, tá? Bom, o próximo tipo de cocção é a radiação. Não se assustem, não tem nada a ver com algo de Chernobyl, não tem nada disso, gente. A radiação, ela é a transmissão que acontece como? Um exemplo, quando a gente coloca uma brasa lá do churrasco, e ela transmite, né? Ela irradia aquele calor para o alimento. Ou seja, ela é transferida por ondas de luz ou de calor, né? Intenso, e promove essa cocção.
Um exemplo, o micro-ondas é feito disso, né? É feito por radiação. Eles produzem ondas de calor, né? Que aquecem um alimento, que cozinham um alimento. Uma torradeira, quando vocês colocam lá na torradeira, não fica vermelhinho? Não fica umas linhas vermelhinhas do lado da torradeira? Você coloca um pão, ele não encosta naquelas salamandras, naquela condução de energia. Simplesmente aquela energia começa a torrar o pão de uma forma uniforme, uma forma igual. Exatamente, tá? Se churrasqueira, aquela parte vermelha, aquele grill, né? Tudo isso é uma forma de radiação. Ele vai irradiar a temperatura para o alimento. A salamandra, até essa foto que a gente colocou aqui, na cozinha, se usa muito na cozinha profissional para grelhar um prato, para fazer um gratin. Ele colocou ali, por exemplo, o Marinex com os assados, e aquela parte de cima da imagem ali, ele movimenta um pouco mais para baixo e sobe um pouco mais para cima. Aquilo ali tem condução de energia, fica todo vermelho, se você colocar sua mão ali, você queima, né? E a gente aquece aquele processo ali, tá? Então é mais ou menos isso, aquele grill do forno, exatamente, Orlando. Isso é um processo de radiação, tá? Transmite a radiação. O que a gente está falando da radiação é uma forma de cozinhar mesmo o alimento, tá? Então, por exemplo, se você colocar, como deram um exemplo ali no chat, no forno que tem aquele grill, que é aquele ferro que fica vermelho, colocou uma carne, colocou um queijo, ele é capaz de derreter, capaz de gratinar. Então, esse é o tipo de radiação que a gente está falando, tá? Aqui nessa imagem vai ficar bem nítido para vocês entenderem o processo. Olha só. A radiação está ali a brasa, né? Vocês estão vendo que eles estão radiando luz de calor, ondas de calor para uma chapa, né? Imagine se aquela chapa fosse um grill, você estivesse grelhando uma carne, ele estaria jogando ar quente, né? Luz, jogando radiação de temperatura para cozinhar esse alimento, fazendo um churrasco, fazendo grill. Ele também está sendo capaz de aquecer uma chapa, né? Que está aquecendo uma frigideira que tem ali um ovo sendo frito. Então é aquele processo que a gente falou do processo de condução. A frigideira é capaz de conduzir o calor para o ovo. E o processo de convecção é aquilo que a gente falou. Tem uma água fervendo, a água que está encostada ali na parte da chapa, ela está quente. Automaticamente ela começa a subir, porque ela está quente, e a água fria que está na parte de cima começa a descer. E faz um processo de convecção. Fica circulando, ela fica circulando, 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 até elas começarem a ficar estupidamente quentes e começar a ferver. Então, tudo que você coloca tampado forma uma convecção. Quando você coloca uma carne para fazer no bafo, por exemplo, um exemplo clássico em casa, aquela costela na panela de pressão, que a gente coloca cebola, coloca costela, coloca mais cebola, né? Começa a acontecer um processo de convecção ali dentro. As moléculas ficam circulando, elas não têm onde sair e automaticamente não tem espaço para o ar frio. E o ar quente começa a tomar conta de todo aquele ambiente, automaticamente ele começa a fazer um processo de cocção do conteúdo que tem ali dentro. Então esse desenho aqui é um desenho clássico que resume os 3 tipos de convecção, tá bom? Passando para o próximo, a gente tem um conceito mais moderno, esse é o sous vide, tá? Que a gente, quem já viu ali na cozinha do Chef Experience, quem já trabalhou ali, ou quem pôde ver em alguns serviços, eu não sei se o pessoal de BH conhece ou não, mas a gente tem esse aparelho dentro da cozinha, que chama sous vide, tá? O nome ele fala sous vide mesmo, porque é um termo em francês que significa sob vácuo, tá? Ele é um método que cozinha o alimento dentro de um pacote a vácuo, tá? Ele sela, tira todo o ar daquele alimento, você pode temperar, pode deixar temperado, e você coloca dentro de um circulador, um termocirculador de imersão, que a gente chama, que é aquele aparelhinho que está lá em cima com o visor ligado. Ele é capaz de manter aquela água numa mesma temperatura, sem mudança. Ou seja, ele fica circulando a água, passando por dentro dele numa temperatura, então ali, por exemplo, a gente tem ali uma temperatura de 72 graus. A gente deixa aquela carne por 72 graus, por mais ou menos 6, 7, 8, até 12 horas. Nessa mesma temperatura, isso vai fazer com que o alimento fique cozido de uma forma perfeita, né?
porque ele não sofre muita interferência da temperatura, do fogo, certo? E os métodos tradicionais que a gente viu ali, que é de cocção, né, de radiação e tudo mais, eles fazem com que o alimento, reparem na imagem ali, cocção no método tradicional, você acaba tendo uma maneira diferente de fazer essa cocção do alimento. E o sous vide, ele permite uma cocção mais perfeita. Repare que o salmão, ele está com uma cor mais laranjada, o vegetal ali, a vagem, está mais verde, o ovo está com um formato um pouco mais firme, a carne, né, também está cozida de uma forma perfeita. Então, é uma tecnologia que a gente usa na cozinha, que o objetivo nada mais é do que manter a umidade, o sabor e a característica, principalmente nutricional, do produto, porque ele não sofre muita temperatura, tá? Até depois que a gente cozinhou, por exemplo, ficou 12 horas uma carne ali cozinhando, né? Você pode abrir aquele pacote e ainda finalizar essa carne na frigideira, dar uma selada, pode colocar manteiga derretida por cima, enfim, você dá esse processo dele conforme o prato pedir, tá? Então, basicamente, isso aqui é uma tecnologia que a gente vai aplicar. Vocês vão observar que nas próximas aulas a gente vai colocar um pouco mais sobre essas tecnologias que a gente usa na cozinha molecular, para que serve, como funciona. Se alguém tiver alguma dúvida, vai colocando no chat ali. Nosso time vai depois vai respondendo para vocês. E o próximo tópico que a gente vai falar são os efeitos desse calor, né? Quais são os efeitos do calor que o alimento sofre depois que ele passa por esse tipo de cocção, tá? Todo alimento, ele é composto de proteína, carboidrato, água, gordura e minerais. É o composto nutricional desse alimento que vai também determinar o composto físico dele, né? Se um alimento é um pouco mais duro, um pouco mais maleável, enfim, tudo isso é de acordo com a quantidade de água, de gordura, mineral e carboidrato que ele tem dentro. A mudança dessa textura, da cor, do formato, sempre vai ocorrer quando um calor é aplicado, tá? Um queijo, por exemplo, quando ele está na geladeira, ele está de um formato. Se você tira esse queijo e deixa ele em temperatura ambiente, ele vai ter um formato um pouco mais macio. Consegue entender? Se a gente levar esse queijo para um maçarico ou para uma frigideira, ele vai grelhar, ele vai derreter. Tudo isso depende do queijo. Se um queijo tiver mais gordura, ele derrete. Se um queijo tiver menos gordura, ele fica mais firme. Né? Um exemplo é o queijo coalho, por exemplo, o queijo Minas, que tem mais água. O mussarela, que tem muito mais gordura, ele vai derreter, vai virar aquela... Então, isso vocês conseguem entender que é basicamente o que tem na composição do alimento vai ser diferente para cada tipo de calor, tá? E conhecendo esses processos, o ponto de calor ideal, você pode explorar as propriedades, as características de cada ingrediente, tá? Na busca do resultado que você quer. Então, mais grelhado, menos grelhado, um pouco mais al dente, um pouco menos, uma carne um pouco mais mal passada, um pouco menos passada. Conhecendo o tipo de ingrediente e o tipo de calor, você consegue, digamos que, uma perfeição, vai no prato que você quer fazer, no contexto que você quer fazer. E você pode entender melhor a cozinha e a cocção de cada ingrediente, buscando problemas, né, solucionando. Então, quero fazer um queijo quente, vou fazer com ricota, né, um exemplo, não vou conseguir, a ricota não vai derreter, não vai ficar aquele melt, né, aquela coisa. Eu vou usar uma mussarela de búfala, mais ou menos esse, eu estou usando o exemplo do queijo, que todo mundo consegue entender, mas na cozinha tem diversos exemplos de ingredientes, tá, que a gente consegue aplicar esses efeitos de calor. Bom, um exemplo disso são as proteínas. Como o próprio nome diz, a cocção da proteína, ela é por forma de coagulação, ou seja, quando você cozinha a proteína, seja ela peixe, carne, frango, porco, a umidade, né, se perde, ele reduz o volume, ou seja, se encolhe e se torna mais firme. Carnes brancas, peixes, frutos do mar, ovos, né, a gente não deve expor a forte calor. Vocês já ouviram aquela expressão, puxa, eu comi um camarão, tá borrachudo, né? Então, é basicamente isso. Conhecendo a característica da sua proteína, uma proteína mais delicada, a gente não vai fazer ela, por exemplo,
numa frigideira estupidamente quente, para poder, né, ficar com que esse alimento fique numa cocção não tão perfeita, tá? Então, o que acontece? Quando a gente coloca muito calor, prolongado principalmente, as moléculas da proteína elas se rompem e deixando o alimento com textura borrachuda. Então, essa coagulação, digamos assim, da proteína se dá entre 70 e 80 graus. A gente pode até usar uma frigideira super quente para deixar o alimento caramelizado, aquela cor bonita, porém tem que ser mais rápido, tá? Diferente de um frango, por exemplo. Você vai fazer o frango numa frigideira sem estar muito quente, você vai deixar ele completamente branco, né? Aquela cor feia, aquela cor opaca. Se você não deixar no tempo ideal, você deixa o frango cru no meio. Diferente de um salmão. Você vai fazer ele numa frigideira, né, grelhadinho ali, ele é legal que fica um pouco rosado no meio, assim como a carne, né? Quem gosta de carne mal passada. O frango já não tem jeito. Ou seja, você precisa conhecer a sua matéria-prima para você poder aplicar nela o calor ideal, o tempo ideal, para que você consiga sucesso e perfeição na receita. O amido, a gente vai falar um pouquinho sobre a cocção, tá? Por exemplo, quando você cozinha a cocção do amido, ele acontece um processo de gelatinização. Quando o amido entra em contato com o líquido quente, né, suas moléculas elas incham, fazendo com que cozinhem. Por exemplo, gelatinização, Ana colocou um trava-língua para mim aqui, viu? Se dá entre 66 graus e 100 graus, ou seja, é o ponto do mingau, o ponto do molho branco. Se você colocar, por exemplo, o amido num líquido frio e colocar ele no fogo, não é, né, de imediato que ele vai adquirir consistência. Então você precisa colocar ele numa temperatura ideal para que ele adquira consistência. Eu até coloquei ali um GIF juntamente para vocês verem esses formatos do amido. A mesma coisa a batata, né? A gente faz uma sopa de batata e a gente não deixou ela cozinhar da forma ideal e a gente quer processar aquela sopa, aquela batata não está cozida da forma ideal, ou seja, o amido não foi liberado e quando vocês comem aquela sopa, você vai sentir aquele gosto de batata crua, aqueles gruminhos na sopa. Isso é o que acontece quando a gente não respeita o tempo de cocção, tá? Principalmente para esses tipos de alimento que possui amido. Um exemplo clássico. Não sei se todo mundo gosta aqui de curau, de polenta, de milho. Quando você não cozinha esse milho de forma ideal, né, você sente o gosto do milho cru, né, daquele curau que não foi cozido direito, e aí você fala, putz, que prato mal feito, né? Então ele precisa de um tempo para poder ter esse processo de gelatinização. Agora eu falei bonito. O próximo processo que acontece com os tipos de alimento é o açúcar, tá? E o próprio termo já diz, a cocção do açúcar é a caramelização. Quando se dá a caramelização, os alimentos sofrem alteração de cor e sabor. Eu acabei de dar o exemplo ali do frango. Se a gente faz um frango no vapor, ele vai ter um sabor. Se a gente fez o frango numa frigideira fria, ele não tem aquele sabor, né, do tostadinho, ou aquele chamado bife na chapa, né? Quando você sente aquele bife, aquele cheiro de bife acebolado, aquele cheiro gostoso, ou então um cheirinho de batata grelhada e tudo mais, né? Acontece o processo de caramelização. Não quer dizer aqui que a gente tem açúcar, né, na receita. Então, essa caramelização, ela só se dá a partir de 170 graus, ou seja, se eu colocar uma frigideira fria e o frango não vai dar certo, eu preciso deixar atingir 170 graus para que o açúcar desse alimento possa ser ativado, tá? Então eu dei os exemplos dos legumes porque é muito bacana a gente ver que a gente consegue fazer inúmeros pratos com vegetais. Por exemplo, uma abóbora cozida é completamente de uma abóbora glaciada, por exemplo. Uma cenoura, né, que a gente faz no vapor, é diferente de uma cenoura que a gente faz na chapa. Aos poucos ali, ela fica caramelizada. Então, até coloquei um prato ali embaixo, que inclusive a gente já fez um modelo semelhante deste lá no Chef's Experience, que a gente fazia vários legumes numa chapa, e a gente fazia ele lentamente, então fazia a mandioquinha, cenoura, batata doce roxa, abóbora, cebola, grelhados, para que esses alimentos fossem caramelizados e o sabor deles fossem enaltecidos, tá? Então, até uma maçã grelhada, uma pera grelhada,
fica com um outro sabor, tá? E esse processo de açúcar, ele foi sendo tão estudado e tão importante que ele se tornou a reação de Maillard, tá? Que é o nome do Louis Camille de Maillard. Essa reação de Maillard, ela passou a ser um estudo completamente enaltecido pela cozinha, vou englobar como alquimia, porque tudo que você grelha, tudo que você coloca numa chapa e emite a temperatura da chapa, passa para o alimento e você consegue esse sabor grelhado. Vocês veem ali que o abacaxi, né, tá com aquele tostadinho, a banana com aquele tostado, o nuts fica com aquele tostado, com aquele aroma legal, né? Então, ele é um processo químico que descreve detalhadamente sobre a reação, tá? É uma reação química mesmo que acontece no alimento entre um aminoácido e uma reação de açúcar. Então, uma redução de açúcar, desculpa, que geralmente só precisa do calor. Ou seja, eu só consigo um calor elevado, que é exatamente como ele está falando, entre 100, 160, 170, para que eu possa caramelizar esse ingrediente, tá? Então, geralmente, essa ação da reação de Maillard, ela acontece também, por exemplo, na casca do pão, num churrasco, nesses vegetais, nessas frutas grelhadas, no biscoito, na torra do café, tudo que você sente aquele cheirinho de caramelizado, chegou numa padaria, sentiu um cheiro de pão, você vai lembrar da reação de Maillard. Você chegou numa churrascaria, sentiu o cheiro de churrasco, sentiu o cheiro do bife sendo passado na frigideira, você vai lembrar que essa reação acontece só porque eu fiz em alta temperatura e isso gerou uma caramelização natural do açúcar presente naquele alimento. Eu acho que deu para entender um pouquinho, tá? Mas aí vão colocando as dúvidas ali no chat que a gente vai falando para vocês, tá? Bom, um outro tipo de cocção que acontece muito presente na cozinha e no nosso dia a dia é a água e a gordura. Quando a gente tem um alimento com muita água e ele é submetido ao calor, essa água evapora. Eu até dei o exemplo de uma abóbora. A gente coloca uma abóbora assada ali no papel alumínio no forno, ela está com um tamanho, né? O tamanho de uma bola de futebol. Quando a gente tira ela do forno, ela reduziu completamente o tamanho. Isso acontece com carne, por exemplo. A gente compra lá um bife de um tamanho, 2 palmos, né? Coloca na frigideira e fala, meu Deus do céu, esse bife aqui reduziu o tamanho da palma da mão, né? Então isso acontece porque tem gordura e tem água. Tem como não acontecer esse processo? Não, porque toda a água que é submetida a uma temperatura alta, ele vai evaporar, não tem jeito. Eu até coloquei um gif de uma uva passa inteira, que tem muita água, e depois quando ela passa por um processo de desidratação, né? Ela desidratou e ela se tornou aquela uvinha passa pequenininha. Um exemplo também é a banana passa, né? Ela é o tamanho de uma banana de 10 centímetros. Quando ela perdeu essa água nesse processo de calor que ela sofreu intenso, ela se transforma naquela banana passa pequenininha. Um exemplo é o goji berry, a tâmara, o damasco. O damasco, para quem não sabe, é o tamanho de um pêssego. Quando ele passa por um processo de desidratação, ou seja, ele sofreu calor por muito tempo constantemente, ele desidratou, certo? E aí ele ficou daquele tamanho que é o damasco, tá? Na gordura, a sua principal característica é a capacidade de reter calor, ou seja, o processo de cocção do alimento em alta temperatura favorece a caramelização. Eu até coloquei ali um exemplo, o franguinho, né? O frango tem aquela camada, aquela pele de gordura, aquilo vai ajudar com que o alimento cozinhe e fica com esse processo de caramelização mais bonito. Uma costela assada, por exemplo, e outros alimentos, proteínas grandes e vegetais que são assados inteiros, eles vão favorecer esse processo de cocção. É claro que um vegetal que não tem gordura, a gente precisa ficar adicionando gordura. Ou seja, quando a gente pega o pincel, pincela manteiga, coloca 10 minutos, depois volta, pincela um pouquinho de manteiga. Isso vai acontecer mais quando o tipo de alimento já possui gordura, que é exatamente isso que a gente está vendo ali. Os grandes assados e tudo mais, essa gordura derrete, amacia a carne, ajuda na cocção,
e dá sabor ao alimento, certo? Então ali o franguinho assado, a costela assada é típico desse processo de cocção da gordura, tá? Gente, eu espero que essa parte toda de cocção, de calor e de temperatura tenha ficado um pouco claro para vocês. Eu vou convidar a Thay agora para poder continuar o processo dos tipos de calor. Eu vi que tem bastante pergunta, bastante interação no chat. A gente vai respondendo vocês depois. E a Thay tá por aí? Thay? Tô aqui, tô aqui. Tava Ah, então esperando você tá terminar bom. de falar. Passa a palavra Gente, para bom você, dia. Thay. Obrigada, Rua. Bom dia para todo mundo. Bom, agora vocês já entenderam todo o processo físico, né? Vamos dizer assim. E o que a gente precisa entender sobre o calor, né? E como isso modifica o alimento. Então, agora a gente vai entrar nessa parte dos tipos de calor, né? Pode passar a Rua já para a primeira parte. Então, a gente entra na primeira parte do calor úmido, que nada mais é quando nós cozinhamos alguma coisa que mistura a circulação de ar e água, né? A gente não tem a reação de Maillard, a gente não tem o tostado, né? Mas a gente tem um outro tipo de cozimento. Então, primeiro entra no branquear, que nada mais é que você fazer um cozimento rápido em água que ferveu pouco tempo e você interrompe isso adicionando no gelo depois. Então, você aqueceu lá. Seu líquido pode ser água ou um fundo. Você adicionou, vamos supor, pode ser uma vagem, um brócolis. Aquilo não ficou fervendo muito tempo. Você adicionou, quando você adiciona um alimento dentro da água, automaticamente ele para de ferver e em seguida ele volta a ferver. Aquilo começou a ferver, você retira da água e coloca diretamente no gelo. Tem que ser em seguida. Você não pode tirar e esperar alguns minutos, tem que ser na hora, para interromper totalmente a cocção do alimento, do começo ao fim. Então não adianta também você trazer um mundo de brócolis e adicionar num pouco gelo num recipiente pequeno, que isso vai continuar cozinhando. A técnica de branquear, ela é muito usada para manter a cor, né, dos alimentos. Então, se você tem um brócolis bonito, bem verde, ele vai se manter, ele vai ficar mais fluorescente ainda e vai ficar macio, vai ficar al dente. E também os nutricionistas adoram, né, porque mantém toda a questão nutricional do alimento, né, porque ele não cozinha muito tempo. E também a gente tem a parte da cocção por completo, que é você colocar em água ou em fundo também. Pode tampar ou não, mas ele está imerso no líquido e ele está cozinhando, como se você fosse fazer um purê, purê de batata. Você adiciona essa batata no líquido, deixa cozinhando até ela ficar macia, tá? É, então, ainda dentro do calor úmido, nós temos a cocção no vapor. A cocção no vapor, ela não entra em contato com o líquido, ela só fica nessa circulação de ar, um ar bem quente. Isso também preserva bastante a cor e os nutrientes dos alimentos. Quando nós vamos preparar uma receita ou preparar um alimento, a gente precisa entender o alimento, né? Tem alimentos que não vão ficar bom no vapor, né? O sabor não vai realçar. Porém, também tem alimentos que não adianta você querer grelhar, tostar, que eles também não vão ficar gostosos. Então, o mais importante é você entender o alimento. O vapor, ele realça, né, os alimentos, a coloração. O importante é você ter bastante circulação de ar. Então, você pode ter vapor é, apenas adicionando uma vasilha furada em cima de uma outra panela com água, esperar essa água ferver, ela vai começar a soltar, né, esse vapor. Você tem esse outro suporte, essa outra panela em cima furada para circular ar, para também receber, né, esse ar quente que está saindo dessa água. Você pode fazer isso no fogão, você pode fazer isso no forno também, você consegue vapor. E você também consegue fazer isso como uma receita, por exemplo, um peixe dentro de embrulhado num papel manteiga ou num alumínio. Isso a gente usa também para receitas do começo ao fim. Então, se você vai fazer um papiote,
que é você cozinhar, né, no vapor os alimentos já todos juntos dentro de um fechadinho, né, como se fosse uma cartinha. Então a gente pega o papel manteiga, a gente pode colocar vegetais já temperados, cortes pequenos, você pode adicionar a proteína em cima que vai largar todo esse suco dentro, em cima desses vegetais. Então você fecha e aquilo ali fica circulando o ar. Todo aquele sabor vai ficar bem concentrado, não vai ter característica de grelhado, não vai ter uma coloração, não vai estar um caramelizado, tá? Mas vai ter outro sabor. Então, é isso que traz o calor úmido, tá? Pode passar, Juan. Também no calor úmido, a gente pode usar o escalfar, tá? A gente usa vocês vão conhecer a receita, a técnica do pochê, né? Muita gente conhece o pochê, mas ninguém sabe a intenção que é você adicionar uma proteína, né? O ovo, dentro de um líquido quente, porém ele não pode estar muito quente, ele não pode ficar fervendo 100 graus ali, aquele líquido, porque senão ele vai destruir aquele alimento que é muito delicado. Então, o escalfar a gente usa para peixe, a gente usa bastante para ovo. Geralmente a gente adiciona, quando a gente vai fazer um ovo pochê, a gente adiciona um ácido, então você pode fazer isso não só na água, você pode usar um caldo com vinho, que vai trazer todo esse sabor, essa acidez, e também vai ajudar na hora que você larga esse ovo, o ácido ele funciona também para coagular a proteína, sabe? Imediatamente. Então, quando você coloca, ela não se espalha, ela, ela retrai. Então, o mais importante, se você for fazer essa técnica, não pode estar fervendo, a água tem que estar mais ou menos, o líquido, né? Mais ou menos a 70 graus, isso não pode ficar muito tempo fervendo, tá? Algumas pessoas utilizam aro para fazer essa receita, para manter o ovo bonitinho, mas uma técnica também bem usada é a concha, né? Você pode fazer tipo como que eu posso dizer, um, um redemoinho, uma voltinha assim, largar esse ovo delicadamente nesse centro, ele vai envolver, o ácido vai ajudar a coagular a proteína e ele vai cozinhar, tá? Lembrando que assim, a clara do ovo, geralmente ela deixa de ser líquida, ela começa a ficar um pouco mais espessa a 62 graus, depois ela começa a ficar um pouco mais com aparência assim mais cremosa a 65 e ela endurece mesmo a 70 graus. E a gema é um pouco mais alta, as temperaturas. Então, para ela ficar um pouquinho mais cremosa, vai ser a 62, 65, para ela ficar dura 70. Então, lembrando que para a gema se manter mole, a clara não vai ficar dura, tá? Ela não vai ficar aquela clara que quando a gente cozinha o ovo totalmente imerso ali dentro da água, dentro da casca, tá? Então, essa técnica de escalfar, não só o pochê, a gente pode escalfar em outras maneiras, pode ser em pouco líquido, tá? E também em outras receitas, mas sempre tem o líquido. Que nem não necessariamente precisa ser água, pode ser um molho, enfim. Aí, saindo um pouco do calor 100% úmido, então lembrando que o úmido sempre vai ter a circulação de ar e líquido, e entrando um pouco no calor misto, que nada mais é que misturar os dois calores, o misto e o seco. Então, a gente tem o brasear e o guisar. Aqui são exemplos, né? O brasear quando você utiliza a técnica de primeiro selar a proteína, né? Geralmente em pedaços maiores. Aquilo vai caramelizar primeiro, né? Vai ficar aquele dourado bonito, tudo aquilo que o Rua explicou lá atrás, é isso que vai trazer na frigideira, na panela. E depois você vai adicionar o líquido para ele cozinhar. Vai tampar e aí vai gerar calor, vai gerar umidade, vai ficar circulando o ar ali, você vai acabar criando um molho. Então isso entra no brasear. E o guisar, similar, né? Você acaba adicionando outros, você consegue adicionar outros ingredientes junto. O brasear geralmente são peças um pouco maiores e você utiliza, por exemplo, para fazer mais assim
um cocovan, por exemplo, né, que é uma sobrecoxa ali grande, mas você tem aquele molho e tudo mais. Antes você sela também para ter aquele caramelo, aquela coisa bonita, mas você adiciona líquido. E o guisá são cortes menores. Geralmente você pode, deixa eu ver um exemplo. O bourguignon, que é uma receita que também é com vinho e cortes um pouco menores, é adicionado também legumes e, e entra também líquido, né? Você tampa a panela, você espera cozinhar. Então, essa é o método misto. Você também pode ter o misto no forno, né? Mas é aquilo também que o Rua comentou, depende do forno, você tem que trazer a umidade. Uma técnica que a gente usa em casa bastante é talvez adicionar mais líquido, né, na forma e deixar todos aqueles pedaços já meio que marinados naquele molho, então ele seca, mas ao mesmo tempo tem aquela circulação de ar. Então, isso que é o calor úmido e seco, tá? Mas lembrando que a regra do calor misto é que ele vai ter essa coloração, tá? Que não tem no úmido. O úmido é só para você realmente cozinhar o alimento e ele permanece o mesmo. E o misto não, você já tem esse caramelo, já modifica mais o alimento, ele já fica diferente, mas tem líquido, tem molho, tá? Agora a gente entra no calor seco sem gordura. Falando um pouco da parte do grelhado, quando a gente vai grelhar alguma coisa em frigideira, o que que, o que que acontece quando nós vamos grelhar alguma coisa numa frigideira que é própria para grelhar, que tem as ranhuras ali, que tem aquele frizz. Você começa a grelhar, aquilo ali não é só de bonito, não é só para ficar com as marcas do grelhado, mas impede que o líquido entre em contato com aquela proteína, com aquele alimento. E quando nós vamos grelhar alguma coisa, a gente quer preservar essa crosta, né? A gente não quer deixar entrar em contato com o líquido. Por isso que nós usamos, por isso que assim, quando nós vamos fazer uma receita ou qualquer coisa, é sempre bom pensar no utensílio que você vai usar. O Paulo até perguntou, depois a gente vai falar um pouco de tipos de panela e mais para o final, mas é importante você entender como que você vai fazer aquele procedimento com o utensílio certo, né? Você pode grelhar numa grelha convencional, você pode grelhar nessas frigideiras que tem essas marcas que impedem que o suco entre em contato com o alimento, e você também pode grelhar vegetal numa frigideira plana. Mas o mais importante do grelhado é depois que, principalmente nas proteínas, né? Depois que você grelhou, que você tem aquela crosta, que você cortou naquele tamanho, você já pensou no ponto que você quer aquele alimento, o importante é você deixar ele descansando. Quando a gente fala em descansar, é porque todo aquele líquido, ele foi meio que expulso, né? Ele foi saindo da proteína. Só que a gente não quer perder aquele suco, mas ao mesmo tempo a gente não quer que ele entre em contato com o alimento enquanto nós estamos cozinhando, porque isso vai acabar tirando essa crosta. Então a gente deixa ele descansando para o suco voltar. Isso a gente usa também na hora do churrasco, né? Que nós estamos assando ali a carne. Todo aquele suco que ficou saindo, quando a gente deixa ele descansar, ele volta para o centro, faz com que a carne fique úmida, né? No centro, mas que não perca aquela crosta bonita. Isso grelhado, tá? Grelhado para proteínas, também dá para a gente grelhar vegetal, a gente vai ver isso um pouquinho nos outros slides. O assado. Ah, tá. Lembrando também que grelhar, assim, é sempre bom você pensar no tamanho, né? Você não vai. Quando você vai grelhar ali no fogo, né? Que você está usando uma frigideira, você não vai grelhar uma peça grande de carne, né? Primeiro que você, a menos que você tenha uma frigideira bem grande, de ferro, né? Que mantenha aquele calor. Mas é sempre bom você optar, se você vai fazer na frigideira, no fogão, cortes menores. E assar é mais assim, o contrário para a parte de proteína. É sempre bom você pensar em cortes maiores, porque o forno, ele demora mais. Ele vai manter o alimento mais seco. Então,
voltando nessa parte de imaginar e pensar na receita, em como aquele alimento vai se manter bonito, a gente não vai colocar, por exemplo, uma escarola, cortei uma escarola, temperei com sal e azeite, coloquei numa GM, numa forma e assei. O que vai acontecer com essa escarola? Naquele calor seco, né? Já não tem gordura. Naquele calor seco, ela vai ficar feia, o verde dela vai começar a ficar marrom e ela vai murchar, né? Então ela vai perder toda a característica dela, vai ficar feia. Então não adianta a gente fazer essa técnica para certos alimentos. É claro que se você vai assar uma berinjela, você vai assar uma beterraba, você vai assar uma cenoura, onde você quer ter o caramelo, né? Você vai usar aqui, sem gordura, a gente está dizendo não a gordura abundante, né? Você pode envolver um pouco de azeite para não grudar também, mas não é aquela gordura abundante e você vai ter aquela circulação de ar que vai começar a modificar a estrutura do alimento e ela vai começar a ficar um pouco mais escura, que é aquilo que o Rô explicou lá atrás, tá? Também serve para vegetal. Se você for assar peças de carne, sempre pensa nisso. Mantenha o corte grande. Se você for fazer alguma coisa com corte pequeno, lembrando que depois talvez você tenha que voltar para a panela e para fazer uma finalização e tudo mais. Agora entrando no calor seco com gordura. Então a gente tem a fritura por imersão, aí vocês estão vendo a batatinha frita. Nada mais é que ela totalmente imersa dentro do líquido e aquilo bem quente, né, para modificar rapidamente. E a gordura, o calor seco com gordura deixa, né, mais seco ainda. Então, tem que tomar cuidado com o que vocês vão fritar. Se for uma batata muito fininha, ela vai ficar bem crisp. Mas se você deixar ela lá no fogo e esquecer, achando que é o mesmo tempo de uma batata frita normal, ela vai queimar. Então, a fritura por imersão tem esses cuidados. Pensa sempre no tamanho do corte e tudo mais. E tem também a fritura em frigideira, né? A gente, na gastronomia, a gente usava mais antigamente, né? Agora a gente nem fala muito sobre isso, mas o frigir, né? Que nada mais é quando nós vamos fazer uma receita. Vou dar um exemplo aqui: um peixe na manteiga. Então, nós temos uma frigideira bem quente, nós utilizamos um pouco de gordura. Quando eu falo pouco, é aquela gordura que eu inclino um pouco minha frigideira, mas eu consigo pegar uma quantidade com a colher, sabe? Eu encho a colher. E aí eu vou regando isso, tá? A gente usa muito em casa no ovo, né? Quando a gente vai fritar o ovo, tem aquela gordurinha, a gente pega, ao invés da gente virar o ovo, a gente vem com aquela gordura largando em cima da gema. Como aquela gordura está muito quente, ela automaticamente ela vai criar uma crosta, ela já vai selar e vai manter a gema, o alimento úmido no meio. Então, a intenção dessa técnica é isso: é você trazer essa crocância e manter o úmido no meio, tá? Pode passar, Rua. Ah, tá. Não precisa voltar, mas assim, só para lembrar que para cada tipo de fritura você vai usar um tipo de utensílio. A gente vai falar sobre panelas e tudo mais para o final, mas se você vai fazer uma fritura por imersão, é claro que você não vai usar uma frigideira aberta, né? Você vai usar uma frigideira um pouco mais alta. Porém, cuidado, não pode usar uma coisa muito alta, porque senão você vai concentrar o calor e ao invés de você fritar, você vai cozinhar o alimento. A gente não colocou, não escreveu aqui, mas uma técnica que é muito usada, era mais usada antigamente também, mas que nós usávamos bastante, era confitar, que nada mais é que cozinhar o alimento dentro de uma gordura, pode ser a própria gordura do animal, né? Então pode ser uma banha, pode ser um azeite, enfim, mas em temperatura baixa. Vai criar calor, você vai confitar numa panela um pouco mais alta por um tempo longo, começa a criar aquelas bolhas nas laterais, tem aquela circulação de ar bem leve, mas é em temperatura bem baixa, bem lento e por muito tempo.
O alimento não fica encharcado, mas ele fica forte, né? A gente está fazendo isso 100% em gordura, então é claro que ele vai ficar um pouco mais oleoso, então não é qualquer coisa que você pode confitar, tem receitas mais específicas, mas é uma técnica que às vezes nós utilizamos. Então, se você vai usar, a regra é, se você vai utilizar uma cocção por gordura, se você quer fritar, então, imediatamente, uma panela não muito alta, tem que ter uma circulação de ar, não pode ser uma panela muito alta, tem que ser uma panela mais baixa, não uma frigideira. Se você quer frigir, né, você quer só envolver, pode ser uma frigideira aberta, você não vai usar muita gordura, e se você quer confitar, pode ser uma panela mais alta para ter esse calor mais concentrado. Entrando na parte de empanamento, não deixa de ser um tipo de cocção, claro que tem receitas específicas, mas nada mais é que você envolver o alimento, fazer um empanamento, então tem um empanamento simples, que é apenas farinha, tem um empanamento completo, que aí já é mais, vou dar um exemplo aqui, se eu vou fazer um empanamento simples, eu pego um filé de peixe alto, eu envolvo só na farinha branca e frito por imersão. Ele vai ficar com aquela crosta, não vai ficar aquela crosta crocante, ele vai ficar um pouco mais murchinho, mas vai ficar suculento por dentro. Se eu vou fazer um empanamento completo, se eu vou fazer um filé mignon, né, empanado, eu passo primeiro na farinha para segurar um pouco mais o suco e o sabor, passo no ovo e passo numa farinha de rosca e frito. Isso vai ficar bem crocante. Esse empanamento ele vai ficar assim. É claro que empanar não é uma técnica fácil, apesar de parecer. Se você não empanar da maneira correta, você pode soltar, né, a casca da proteína ou do vegetal. Dizem que o empanamento perfeito é aquele que ele fica grudadinho, fica sequinho, dá até aquela infladinha. Esse é o empanamento que é perfeito, tá? Mas é completo. Então, tem o trigo, tem o ovo e tem um outro tipo de farinha. Pode ser rosca ou enfim. E o empanamento em massa mole, por exemplo, o tempurá, né? Então, a gente pega aqueles legumes e envolve numa massa bem mole. Existem vários tipos de receita. Essa massa pode levar água, pode levar cerveja, pode levar, enfim, outros líquidos e outros sabores. Mas você vai envolver ela na hora e largar por imersão. Vai ficar um empanamento crocante, porém dentro você vai ver que ele criou uma distância, né, do alimento. Ele não vai ficar como o empanamento completo ali de proteína, né? Ele vai ficar ele vai ficar fofo, porém crocante, tá? É mais ou menos isso a parte dos empanamentos. Mais para frente a gente vai ver receitas e coisas bem mais específicas. Calor seco com gordura. Então, saltear, né? Lembrando que saltear, quando eu vou saltear alguma coisa, eu quero que aquilo seja um cozimento rápido, com pouca gordura, que o alimento fique crocante e macio. Então, tudo isso é rápido. Então, para isso, eu preciso que os alimentos estejam pequenos. Eu não vou conseguir saltear uma abóbora grande, né? Isso não vai fazer sentido, ela não vai cozinhar, ela vai grudar, vai queimar, enfim. Então, assim, quando eu vou saltear alguns legumes, eu vou querer um corte menor, vou envolver um pouco de gordura, pode ser manteiga, pode ser azeite, pode ser óleo. Geralmente a gente usa o saltear ou para você fazer uma finalização, ou até mesmo para você fazer um processo passo a passo de uma receita. Então, às vezes, eu vou saltear item por item. Primeiro eu vou saltear o pimentão, depois a cebola, aí depois o camarão, aí eu vou finalizar o prato, eu misturo tudo de novo, aí eu dou mais uma salteada, então isso serve também para finalização, tá? E também serve para proteína, né? Isso não entra só na parte de legumes. A gente usa um pouco mais em legumes, mas a gente faz N coisas salteadas com proteína. Lembrando que cortes menores. Então, se eu vou saltear um frango em tira, não vou
né? Não vou ficar salteando um peito de frango inteiro. Eu vou saltear um camarão, né? Que eu quero um cozimento rápido. Então, o saltear é isso, é você ter uma temperatura alta, pouca gordura, e você tá ali mexendo constantemente, tá? Para ficar envolvendo e ficar uniforme. Aí aqui a gente fala, né, que a panela adequada é a Sotese, porque ela não é uma frigideira reta, né? Ela tem aquela borda um pouco mais elevada. Quando você movimenta os vegetais, eles vão e voltam, vão e voltam. É claro que você consegue saltear em outras frigideiras que não são exatamente Sotese, mas se você for usar uma frigideira que é totalmente plana, quando você fizer assim, já vai sair tudo para fora e não vai ter esse objetivo, né, de saltear. E o refogar, que nada mais é que você ter o calor seco ali, você começa a ter aquela caramelização do vegetal, da carne, enfim, só que você vai adicionando um pouco de líquido. O refogar, ele faz parte de muitos processos de receita. Então, geralmente, a gente começa refogando uma cebola, se a gente vai fazer um molho, a gente começa refogando vegetais, se a gente for fazer, sei lá, um fundo, ou se a gente for fazer uma massa ou uma base de um guisado, por exemplo. Então a gente usa esse refogar, que nada mais é que ir adicionando um pouco de líquido, ou até mesmo o próprio ingrediente vai trazendo esse líquido e, e refoga. E também tem gordura e tudo mais. Pode passar, Rô. Bom, ponto ideal, né? Principalmente para vegetais. Então, quando a gente falou lá atrás, você tem que entender o vegetal. Tem vegetal que você vai fazer de todas as formas. Você vai usar o calor úmido e seco, você vai usar o calor seco sem gordura, você vai usar o calor com gordura, você pode confitar, você pode não confitar, você pode assar, enfim, você pode fazer no vapor, você pode branquear. Então, tem vegetal que dá para você utilizar todos os métodos de cocção, mas tem vegetal que não. Tem vegetal que vai, se você não souber fazer corretamente, você vai destruir. É como o caso principalmente das folhas, né? Você não vai pegar uma folha, vou voltar no caso da escarola. Você não vai pegar a escarola e vai cozinhar ela imersa na água e deixar ela cozinhando ali. O que vai acontecer? Ela não vai virar nada, né? Ela vai ir perdendo toda a característica dela, vai ficar murcha, vai tingir, né? Ela vai tingir um pouco a água, mas assim, objetivo zero. Então, o que eu quero com a escarola? Se eu quero que ela fique al dente e realçada, eu posso saltear ela no fogo bem alto, pouca gordura, faço esse movimento, tiro do fogo. Lembrando que toda vez que a gente tira uma coisa do fogo, ou a gente interrompe a cocção, a menos que eu esteja falando de branqueamento, todos os outros eles vão continuar cozinhando, tá? O calor ele se mantém por um tempo. Então é isso. Dicas aqui, ó. Faça cortes uniformes para atingir o mesmo ponto de cocção. Cozinhe o mais próximo possível do momento do serviço. Cada vegetal tem um tempo de cocção diferente. Não dá para você achar que você vai fazer uma ervilha no mesmo tempo que você vai fazer um brócolis ou uma batata, né? Que a batata vai demorar muito mais. E também tem o corte, né? Se você vai cozinhar uma batata para fazer um purê, você deixa ela inteira, mas ela não vai cozinhar tão rápido quanto uma batata que você cortou ali brunoise, bem pequenininha, para fazer uma base de alguma proteína. Então você tem que entender o vegetal, tá? E a aparência dele também. Então, cor brilhante, natural, textura, e sabor, tá? Então entra para você fazer um vegetal perfeito, a regra básica é você entender o vegetal que você está utilizando e o que você quer fazer com ele, né? Pode passar. E para quase encerrar, pontos de carne, né? Então também tem a carne, ela entra sempre
não é um tabu, né? Mas entra sempre naquela discussão, né? Ah, Deus me livre carne crua. Mas também tem gente que fala que, meu, que desperdício você fazer, né, sei lá, um vazio de Angus, né, que tem todo né, aquela carne maravilhosa, você deixar ela passada, tipo, então, por que que você investiu numa carne tão boa, né? Então, cada carne tem um tempo de cozimento. É claro que você não vai conseguir. Tem carnes que são duras, né? E que são suculentas, e que você precisa fazer uma técnica de cozimento mais longa, talvez trazendo mais umidade e tudo mais para ela ficar macia. E tem outras carnes que elas já são macias naturalmente, então você vai querer manter ela num ponto para você sentir o gosto, né? É claro que isso vem de paladar e tudo mais. Mas é aquilo, entenda o ingrediente que você está utilizando, né? Porque senão você acaba desperdiçando o ingrediente. Então, nós temos os pontos, né? O sol selado, que vai manter a carne totalmente crua no meio. A gente tem o selado, o ponto, o ao ponto para bem, o ao ponto para mal, o bem passado, tá? Então, entender cada tipo de preparação e o que você quer fazer. Os peixes, o peixe perfeito é aquele peixe que ele tem uma suculência, mas que ele cria aquelas lascas, né? Porque quando a proteína do peixe, ela é diferente da proteína da carne, né? Então, quando você vê um peixe que está muito, você vai cortar e o peixe ele não tá, sabe, que nem uma manteiguinha, ele não tá deslizando, é porque ele ainda não tá pronto. Ele não tá totalmente cozido. Se você olha para ele e ele ainda tá um pouco translúcido, ele não tá opaco, ele não tá pronto. Agora, se você pega um peixe que tá totalmente, né, desfiadaço, talvez ele passou um pouco do ponto. É a mesma coisa do suíno, né? Se a carne tiver um pouco rosada, não quer dizer que ela está crua. É o contrário, se a carne estiver muito branca, pode ser que ela já esteja seca, passada. Mas isso tudo depende do corte do suíno, né? Depende, varia do lombo, do filé mignon, enfim. E as aves já é totalmente diferente. Se tiver líquido, se tiver rosado, ela está crua, tá? Então, o certo da ave é ela tá o mais branquinha possível e sem suco nenhum dentro, que aí ela vai estar totalmente cozida. E esses são os pontos das proteínas. Claro que tudo isso a gente vai ver um pouco mais para frente, algumas receitas mais específicas e tudo mais, porque cada coisa exige um fator diferente, tá? Tem muita regra que tem exceção. Eu não sei se tem mais algum slide, não me lembro. Nós temos um vídeo no final, um Gente. videozinho dos pontos da Tá. água, que a gente, pontos da água não, os pontos de cocção como um todo, mas essa questão dos pontos é bem interessante, gente, porque vai muito também do tato, né, Thay? O pessoal tá perguntando bastante. Tem até uma dica que a gente fala na cozinha, não sei se vocês conseguem ver eu falando aqui, do ponto da mão, você sabe dessa dica, Thay? Você lembra do... Antigamente a gente usava. a gente fazia muito para ensinar, né? Então, por exemplo, uma carne mal passada, se você vir aqui Consegue ver minha mão aqui na tela? Você clica aqui na mão, na parte bem perto do dedão, faz todo mundo para vocês verem aí. Tá vendo que tá molinho? Pega o dedo indicador, coloca bem aqui embaixo, perto do dedão. Não, Kelly, mais para cima. Aqui, pouco mais para cima. Tá vendo aqui? Tá mais molinho? Bem perto do dedão mesmo. Tem que ser bem perto do dedão. Pode até ser com o outro dedo, se vocês quiserem fazer assim, ó. Tá molinho. Isso significa que a carne tá mal passada. Se você colocar uma carne alta na frigideira e você apertar essa carne e apertar aqui, ela tá mal passada. Se você clicar mais no meio dessa parte da mão, vai mais pro meio com o dedo, clica mais no meio. Sentiu que tá um pouco mais firme? Esse ponto quer dizer que ela tá ao ponto. Então você vai lá na carne, aperta a carne e aperta aqui no meio da mão, aqui, ó, tá ao ponto. Se você for bem embaixo, quase no final da palma da mão, vem aqui, ó, tá mais durinho. Tá vendo aqui, mais durinho? Isso quer dizer que a carne tá mal passada. Então a gente usa muito isso para aprender os pontos. Quando a gente está grelhando a carne, a gente vai lá, clica aqui perto do dedão, tá mal passada ainda. A gente vai com o dedo do meio aqui, clica no meio da mão, ela tá ao ponto. E vai no final, ou com a outra mão aqui na parte mais
embaixo, perto do pulso, tá mais durinho, quer dizer que a carne já está no ponto de bem passado. Então a gente usa essas técnicas, né? O peixe é completamente diferente. O peixe, você pode inserir a pontinha da faca, ele não pode ter nada rígido no meio dele. Assim como o frango, né, Thay? Você colocou e tiver alguma coisa rígido, é que ele tá cru. Então ele precisa estar molinho, ele precisa entrar e sair, né, com um palitinho, com uma faquinha, de uma forma mais molinha. Claro, né? Que, lembrando assim, né, que esse truque a gente usa muito em restaurante ali na hora que a gente está soltando 55 mil pratos ao mesmo tempo, mas para cortes menores, né? Se a gente vai fazer um medalhão ou coisas do tipo. Agora, se eu quero atingir o ponto ideal, perfeito para uma peça maior, geralmente eu uso termômetro. E aí, para cada ponto, a gente tem uma temperatura. Então, se eu quero que ele fique mal passado, então eu não vou deixar passar de 55 graus, 58. Agora, se é para ficar bem cozido, bem passado, que geralmente a gente não vai perder tempo usando um termômetro para deixar bem passado, mas geralmente é entre 65, 6 a 70 graus já é bem passado. Então, antes disso, já são os outros pontos, tá? Você não vai conseguir ver o ponto de uma peça grande. Então, aí você usa o termômetro. Isso mesmo. Gente, vou passar aqui agora o último videozinho para encerrar. Tem bastante dúvidas, então a gente vai passar aqui para vocês e aí a gente abre a voz para vocês, tá bom?
espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma coisa que eu esqueci de comentar, agora eu lembrei, é dessa questão do deglaciar, né? Quando a gente faz alguma coisa na frigideira, pode ser salteando ou calor 100% seco, né? A gente criou aquela crostinha. E aí a gente vem com pouco líquido. Pouco, eu digo mesmo, tá? Sei lá, 2 colheres de sopa, ou talvez um pouco mais, mas claro que depende da quantidade de ingrediente que você está usando dentro da frigideira. Mas aí você vem com esse pouco líquido, o líquido ele vai deglaciar com aquela crosta e vai envolver. Ele não vai ficar seco, mas ele também não vai ficar molho. Ele vai só envolver, vai ficar aquele caramelo um pouco mais solto, sabe? Isso não vou dizer o mais importante, mas é sempre bom vocês terem essa visão quando vocês estiverem cozinhando em casa. Às vezes, nossa, pegou num fundinho. É claro que é diferente de, né, queimou, né? Se você queimou, é óbvio que você vai entender que queimou, não tem mais jeito. Agora, deu aquela crostinha da carne ou do vegetal, da cebola, né? Geralmente, alimentos que têm quantidade maior de açúcar, que deu aquela crostinha, larga um líquido, pode ser um líquido com álcool ou não. Se você for utilizar com álcool, pode misturar com um pouco de água para não evaporar totalmente. E aí você já vai ter mais sabor, né? Você vai conseguir extrair mais sabor dessa frigideira e enfim. Logo quando eu comecei a fazer faculdade, eu adorava, né? Fazer tudo com crosta e tal. E sabe o que minha mãe mais gostava de fazer? Lavar minhas panelas, enquanto eu estava fazendo alguma outra coisa. Nossa, essa panela queimou. E aí acabava com a receita, acabava com tudo. Mas é bom a gente, quando a gente está cozinhando ali, é bom a gente ter essa visão para extrair a maior quantidade de sabor que a gente conseguir. Isso E é mesmo. isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. O exemplo que a Thay tá falando é quando vocês assam frango assado em casa, vai, coxa sobre coxa na assadeira, não fica aquela crostinha no fundo, vocês pegam aquela crostinha e raspam no arroz, aquilo ali é o sabor que ela tá falando, aquilo você joga um pouquinho de água no fundo e faz um molho com aquilo, você não dispensa aquilo, né? Ou então pega a panela, dá aquela passada, aquilo ali é o saborzinho da reação de Maillard, é o sabor do que deglaciou, né, e tudo mais. Bom, Thay, nós temos bastante perguntas. Eu posso ler ou o Lucas e o Alan querem ler as perguntas? Mas o vídeo foi bem resumido, né, pessoal? Foi um vídeo bem legal que resumiu toda a aula. Assistam lá, porque eles têm bastante essas dicas mesmo da cozinha que a gente falou, né? Paulo, a cocção em airfry é por radiação? Ah, boa. Ela já tem inclusive tem, acho que foi umas 3 perguntas iguais, né? Dessa pergunta. Já vamos resumir. Aí o Jorge também perguntou se a airfry pode ser considerado um forno elétrico. Bom, o utensílio, né, que é air fry, ele é considerado de convecção, Paulo, aquele que a gente explicou. Por quê? Ele circula ar quente ao redor dos alimentos, ele transmite o calor, mas ele tem um ventilador mecânico, né, que circula o ar quente ao redor do alimento em alta velocidade. Isso faz com que o alimento é cozido de forma igual por inteiro. É o mesmo processo do forno, do rational, quando a gente faz lá na cozinha, a gente leva batata frita, entre aspas, né? Porque a gente coloca no forno. Então esse é o processo, é convecção, tá? É ar quente envolvendo muito bem os alimentos em volta e faz com que ele frite, entre aspas, né? Então é um processo de convecção, tá? Ele não é por radiação. Qual que é a próxima? A próxima temos a do Bruno Ciccone. O feijão cozinhando na panela de pressão também é convecção? Sim, é o processo mais acelerado da convecção, né? O processo cria corrente de convecção, a água está mais próxima do fogo, torna menos densa, sobe, né? Borbulha ali dentro, e é o que acontece... E o tipo de calor é vapor, né? Porque cria umidade ali dentro. Cria dentro, então ela não tem como sair, porque as saídas dela são, vocês podem reparar que é um funinho, é um canudinho que é colocado em cima uma tampinha de chumbo, que o vapor sai, levanta essa tampinha e cria essa pressão interna muito grande, né? Então ali dentro esse alimento cozinha muito rápido, as moléculas abrem muito mais rápido e tudo mais, né? Uma bomba. Temos uma outra também aqui do Paulo Alvarenga. O material do recipiente da cocção, tipos de panela de barro ou pedra, tem diferentes tempos no fogo? Altera o sabor dos alimentos? Sim, tem diferentes tipos, né? Antigamente não existiam
panelas mais modernas quanto hoje. Então, antigamente, as primeiras panelas que foram criadas foram as de pedra, de barro, a de ferro, né? Então, elas são mais espessas, elas são indicadas mais para fazer feijão, cozidos longos, tá? Fazer molhos, muquecas, uma coisa mais cultural. Apesar dela demorar para atingir mais Isso. temperatura, ela mantém a temperatura, a mesma temperatura por mais tempo. É diferente de você usar uma panela de alumínio ou de inox, que ela rapidamente ela aquece, mas também rapidamente ela vai de uma temperatura a outra. Então, você não consegue manter aquilo. Então, quando você quer manter, é bom você usar essas outras panelas. Essas panelas, exatamente. Por exemplo, se for fazer algo delicado, um exemplo básico, arroz branco. Eu vou usar, quase, claro, né, desafiador você fazer um arroz branco numa panela de barro, porque ela mantém muito a temperatura. Quando o seu arroz estiver no ponto, você pode tirar do fogo que ele continua cozinhando. Então vai passar o ponto do seu arroz, vai queimar o seu arroz. Um caramelo é a mesma coisa. Camilinha deu essa dica na aula passada, né? Ela falou, quer fazer um caramelo? Faz uma frigideira fina. Porque se fazer uma frigideira um pouco mais grossa, seu caramelo chega no ponto, aquele fundo triplo do inox, continua cozinhando o seu caramelo e passa do ponto. Aí queima o caramelo. Então, vai muito do seu tato, do seu conhecimento para poder fazer essas receitas, tá? Temos a pergunta aqui do Denner Souza. A técnica do branqueamento interfere somente no aspecto da cor ou interfere na textura do alimento também? Interfere na textura, com certeza. Sim, ajuda muito. Porque o cozimento é rápido, então ele vai ficar al dente, né? Ele não vai ter aquele cozimento, não vai ficar aquele... É diferente do vapor, né? Que você mantém ele mais tempo ali, ele vai cozinhando literalmente de fora, né? De dentro para fora, e ele fica macio. O branqueamento não, você jogou... Por isso que assim, não adianta você jogar um buquê, né? de brócolis ali inteiro. Você vai tirar os floretes, né, e vai rapidamente tirar e já interromper a cocção. Então, ele vai ficar cozido, porque o corte está pequeno, mas ele vai ficar al dente. Se você for branquear uma cenoura, o que vai acontecer com a cenoura? Nada. Então, assim, você tem que entender o alimento que você vai branquear. Então, geralmente, você utiliza alimentos que têm rápida cocção. E aí você consegue manter a cor e tudo mais. Isso. É um tratamento, a gente fala que nutricionalmente falando, é um tratamento térmico que a gente fala para esse preparo, né? Então, igual a Thay falou, não adianta jogar o negócio inteiro, ele está dividido e a gente coloca na água quente, né? Aquele processo rápido, não vai cozinhar o alimento. Como ela disse, muda a textura, por quê? Tudo que teve calor, ele vai ser modificado, né? Então, ele coloca no gelo, faz um tratamento térmico, isso ajuda, né, quimicamente falando, que essas enzimas que causam o escurecimento dos alimentos sejam inativadas. Uhum. E aí você pode congelar depois, você pode deixar ele como um pré-preparo, né, para o outro dia você saltear e tudo mais, né? Então ele ajuda muito nessa técnica. Qual que é a próxima? A próxima é do Diogo Oliveira. Deixar o ovo em temperatura ambiente ajuda? Ele está falando no método para fazer os ovos pochê. Sim. Ajuda. Sim. Quando você for fazer o pochê, o ideal é você deixar... Claro, você não vai quebrar ele, né? Não, você não vai já quebrar e deixar ali. Mas você tira ele um tempo da geladeira. Para quase tudo que você for cozinhar, é sempre bom tudo você tem que entender, né? Você tem que sentir e pesquisar. Mas se você for fazer um pochê, é sempre bom você tirar da geladeira e deixar pelo menos uma meia hora ali, ele pegando um pouco de temperatura. É a mesma coisa se você for fazer um churrasco, né? Você não vai tirar da geladeira, rasgar ali e você vai deixar aquela carne pegando aquela temperatura e tudo mais. Então, tem certos alimentos que precisam pegar essa temperatura. Não pode simplesmente tirar do gelo e já colocar ali que não vai ficar igual. Temos uma pergunta da Elaine aqui. Eliane, por quanto tempo devo deixar descansando? Ela fala da carne. Depende do tamanho. Depende do tamanho da carne, mas é rápido, né? Não é um processo que vai demorar. Então, se você fez um medalhão, ele tá com aquela crosta bonita, ele tá gordo, né? Que você tá vendo que ele tá assim, cheio de líquido por dentro. Você deixa ali 3 minutinhos,
4 minutinhos descansando, esse líquido vai voltar para o centro. Quando você cortar, não vai espalhar aquele líquido todo pela carne, pela tábua, vai perder tudo. Agora, se for uma peça grande, você vai deixar alguns minutos a mais, né? Mas não é nada de meia hora, tá? Isso. Uma carne não vai ficar descansando ali meia hora, são poucos minutos. Uma dica que eu aprendi é que assim, você vai deixar descansando, é exatamente como a Thay falou, mas é basicamente o mesmo tempo que ela levou para grelhar. Então você vai fazer isso num medalhão, num steak, né? Num contrafilé baixo, 2 dedos de altura. Você grelhou ali por 4 minutos, que ele vai ficar no ponto menos, né? Ele vai demorar mais ou menos 3 a 4 minutos para descansar. E aí isso resume praticamente para quem já viu, né? Você coloca uma carne que não descansou num prato com risoto de queijo do lado, Nossa. até ela chegar na mesa, o suco da carne está todo em volta do prato. Acho que muita gente já viu isso, né? Aquela coisa espalha, fica feia. Exatamente. Então é basicamente isso, ela precisa desse tempo de descanso, né? Para as fibras se manterem e voltar esse suco, ficar suculento. Né? Então é basicamente essa dica que a gente dá. Temos mais uma pergunta aqui do Denner. Qual empanamento é considerado perfeito para se fazer uma parmegiana? O completo. O completo. O completo. Uhum. É aquele que você passa no ovo, passa primeiro na farinha, depois no ovo e depois na farinha de rosca. Que o clássico é feito com farinha de pão italiano, né? Geralmente pão ralado, aquelas migalhas de pão para ficar pedaçudo, né? Então, e também a temperatura ajuda muito, né, Thay? Não adianta jogar no óleo muito quente, vai queimar a sua crosta e vai ficar mal passado por dentro. Exatamente. Então, o tipo de farinha do final interfere, o tipo de tempero que você colocou, você não vai deixar ele ali marinando em vários líquidos e depois passar naquela farinha, não. É um tempero seco, né? Depois você empana na farinha de trigo, mas você não deixa ela... você tem que bater bem, ela tem que absorver, mas ela não tem que ficar aquele branco que... E vem na farinha de rosca. Eu, particularmente, não uso farinha de rosca, essas compradas. Para mim, farinha de rosca é farinha de pão. É o melhor empanamento, tá? Agora, tem empanamento que a gente faz com fubá, enfim. Aí vai da receita e também do tipo da proteína ou do vegetal que você está usando. Isso. E aí secar bastante também, coloca um óleo limpo, né? Usar um óleo sujo, toda aquela sujeira do óleo vai ficar aquela parmegiana horrível, né? E então, faz muito mal para a saúde também. Isso, né? Muito mal, com certeza. Então tem toda essa... E lembrando que assim, né? Hoje em dia você não precisa... lembrando que tudo que nós estamos explicando aqui são coisas de base, né? São coisas de base de gastronomia. Hoje em dia, muita coisa mudou, muitos métodos de cocção mudaram. Quase a gente não se vê fritando, né? Tanto que no Google a gente não frita as coisas, né? Então, se a gente vai fazer um empanamento, um bife à parmegiana, a gente usa o forno combinado, que tem essa circulação de ar, como se fosse uma air fryer, então ela fica crocante, sem estar imerso na gordura. Então, tudo isso que nós estamos explicando hoje, a gente consegue converter sem a gente utilizar a gordura, tá? Que é mais saudável também, né? Isso mesmo. E não é regra, né, gente? Então, como a Thay falou, tem gente que empana, lá, por exemplo, no Pantanal, eles faziam empanamento com fubá, porque pegava o milho, fazia o fubá e já empanava. Então, é cultural, tá? Às vezes, sua mãe empana, né, há anos usando... sei lá, amido de milho, ela fala que tem que ser com amido de milho, então é cultural, tá? Então é legal depois vocês compartilharem, inclusive, essas coisinhas. Compartilha lá no nosso grupo, fala, olha, eu faço empanamento assim, eu faço assado, olha, minha receita é essa, a minha é essa. É legal a gente conhecer um pouco, que tem gente em todo lugar do Brasil, né? Então é legal a gente compartilhar essas receitas aí. Eu, assim, semana inteira comprei pão, guardo pão, depois eu vou ali, torro o pão, pronto. Melhor farinha que tem. Isso mesmo. Temos mais uma pergunta aqui também. Pode usar água com gás nesse empanamento mole? Pode. Tem uma dica que a gente aprende que é basicamente químico isso, né? Esse empanamento mole é uma massa chamada polme, né? Que é geralmente da cozinha asiática. Ela é aquele que faz o tempurá, para quem não conhece, né? Tem muito na Liberdade, tudo mais. A gente usa bastante
em várias receitas nossas, né? Para esse polme, existem várias versões de fazer. Eu vi o pessoal comentando que usa água com gás, usa água tônica, cerveja é muito clássico, a gente faz, né? Então, o que acontece? Quando a gente usa álcool nessa massa, ela fica menos elástica e mais rígida, né? Ela tem um estiladiço, que a gente chama, né? Ela fica mais daquele crocante, certo? Então, o álcool impede a absorção da água. Então, quando você frita, a água, né, ela vai evaporar e logo não tem tanta absorção do óleo. É a mesma coisa com gás, quando você usa um líquido com gás, água tônica, ou a cerveja que tem gás e tem álcool também. O que acontece? O gás ele começa a ser liberado na fritura e a água, né, vira vapor na fritura. Então impede que o óleo absorva dentro desse tempurá. Então ele fica mais crocante por mais tempo. Então quando você usa cerveja, né, que contém gás e álcool, ele fica as duas formas. Ele fica menos elástico, aquela massa menos borrachuda, e ele fica muito mais crocante. Então agora tá, né, aquele milho, tempurá de milho, que é super crocante, né? Ou, enfim, vários tipos, né? E é sempre bom você entender o que você vai empanar, né? Pedaços grandes, pedaços menores. Se for muito grande, então é bom, né? É ideal você usar um empanamento que vai ficar mais crocante. Mas, por exemplo, uma vez eu fui fazer um camarão. Não era um camarão pequeno, era um camarão médio, né? Rosa médio, assim. Mas eu fiz um empanamento que ficou tão crocante, mas tão crocante que não ficou legal, porque eu não senti o camarão, de tão duro que ficou. Porque eu usei cachaça, usei panko, mas ele, assim, o empanamento, se você fosse olhar, tinha ficado muito legal. Mas seria melhor para fazer com pedaços maiores. Para o camarão já não ficou tão legal, porque na hora que você mordia, você só sentia aquele crocante, o camarão mesmo se perdeu. Então é você entender mesmo que você vai empanar, para cada coisa ter um empanamento correto. E claro que não tem regra, né? Hoje em dia, N receitas, N inovações, né? Tá sempre atualizando. E a gente tem que estar se atualizando junto, né? Exatamente. Temos mais uma pergunta aqui da Elaine. O que é saltear? Então, o saltear é aquilo que a gente mostrou sobre o calor seco, usando gordura, né? Não muita gordura, usando pouca gordura, e fazendo esse movimento constante para ser uniforme esse cozimento. Então, se eu for saltear um camarão, então também eu não posso, dependendo da minha frigideira, eu não posso colocar um monte de camarão, porque o que vai acontecer? Vai criar umidade, vai criar vapor líquido, né? Porque a proteína vai soltar líquido e não vai dar para eu saltear. Então, assim, pouca quantidade, tem que ver o tamanho do recipiente, fogo alto, né? Porque você quer criar crosta, e mexendo constantemente, porque você quer deixar uniforme e um cozimento rápido. Tudo que você for fazer de cozimento rápido, você usa o saltear. Tá, e deixa eu só aproveitar, aproveitando, né, que ela perguntou o que é saltear, eu tô fazendo um documento, né, que eu vou postar para vocês hoje, com as receitas dos molhos, e também depois eu vou soltar com as das sopas, e eu vou fazer nesses documentos agora, eu vou começar a fazer como se fosse um dicionário, tá? Então, por exemplo, saltear, essas outras palavras que a gente falou na outra aula, suar, tudo. Eu vou fazer um dicionário, porque daí já fica para vocês certinho todas as dúvidas de alguns termos técnicos que a gente usa, para todo mundo sempre estar certinho lá e saber, tipo um manual, tipo um dicionário mesmo. Tá? Ótimo. Uhum.